Você já sentiu a dor silenciosa de ser ignorado por alguém que um dia fez você se sentir importante? Você escreve, demonstra interesse e tenta manter a conexão. E do outro lado recebe frieza, distância ou um silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. E então começa o ciclo que destrói o respeito próprio. Você tenta explicar seus sentimentos. Justifica atitudes. Fala demais, esperando que dessa vez a pessoa finalmente entenda o seu valor. Mas aqui está uma verdade que os estoicos já conheciam há séculos. Quanto mais você se explica para quem não escuta, menos valor suas palavras têm. Talvez o problema nunca tenha sido amar demais. Talvez o erro tenha sido insistir em quem já havia decidido não se importar. Porque quando alguém realmente valoriza você, não exige provas constantes da sua importância. Existe um tipo de força que quase ninguém aprende. Uma força que não grita, não cobra, não confronta. Ela se manifesta no silêncio consciente. No momento em que você para de reagir, para de justificar e para de correr atrás. Esse silêncio não é fraqueza. É domínio próprio. É a decisão madura de não entregar sua energia a quem não sabe o que fazer com ela. Quando você se afasta sem drama, algo curioso acontece. A ausência começa a incomodar. O espaço que você deixou passa a ser percebido. E o que antes era tratado como garantido agora vira falta. É nesse momento que muitos acordam. Não porque você explicou melhor, mas porque você deixou de explicar. Neste vídeo, você vai aprender uma lição estoica poderosa. Uma lição que não exige discursos emocionais nem confrontos desgastantes. Apenas uma mudança interna que altera completamente a forma como os outros te enxergam. Porque quem se respeita não implora atenção. E quem domina o silêncio certo no tempo certo, ensina sem dizer uma palavra. Se essa mensagem já fez sentido para você, curta o vídeo agora. Isso ajuda o canal e fortalece quem está aprendendo a se valorizar. Antes de continuar, você precisa entender algo fundamental. Fazer falta não é ignorar por orgulho, nem se afastar para provocar reação. Isso não é força interior, é apenas emoção mal controlada. A verdadeira lição estoica começa quando você percebe que não tem poder sobre o que o outro sente, pensa ou decide, mas tem total controle sobre algo muito mais importante: a sua postura diante disso. Os estoicos ensinavam que tudo aquilo que não depende de você não deve governar sua paz. E quando sua tranquilidade depende da atenção de alguém, você se torna refém dessa relação. É assim que muitas pessoas se perdem. Elas falam demais tentando ser compreendidas. Se explicam demais esperando reconhecimento. E sem perceber, entregam seu valor nas mãos de quem não sabe valorizá-las. Mas aqui está uma verdade difícil de aceitar. Quem realmente se importa não exige provas constantes do seu valor. Valor não se implora. Valor não se negocia. Valor se expressa em silêncio, em limites e em escolhas firmes. Quando você decide parar de se justificar, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui. A necessidade de aprovação enfraquece. E você começa a agir com mais consciência e menos carência. Esse é o ponto central deste vídeo. Fazer falta sem dizer uma palavra não é uma técnica externa. É o reflexo natural de quem se respeita o suficiente para se retirar quando não é valorizado. O silêncio estoico não é vazio. Ele comunica segurança, maturidade e domínio emocional. Ele mostra que você não precisa convencer ninguém do seu valor. Quando você se afasta com dignidade, você não perde espaço. Você cria impacto, e quem estava acostumado com sua presença constante começa a sentir o peso da sua ausência. Este vídeo não é sobre controlar pessoas, é sobre retomar o controle de si mesmo. E quando isso acontece, as relações mudam, mesmo sem você dizer uma única palavra. Se você já sentiu que se explicou demais para alguém, escreve nos comentários: já vivi isso. Lição 1. Retire sua presença antes de retirar palavras. A primeira lição estoica é simples de entender, mas difícil de aplicar. Antes de retirar palavras, retire a sua presença. A maioria das pessoas acredita que fazer falta é ficar em silêncio, mas o que elas fazem na prática é apenas falar menos, enquanto continuam ali, disponíveis, atentas, sempre prontas quando o outro chama, responde ou precisa. E esse comportamento passa uma mensagem silenciosa: eu continuo aqui independentemente de como você me trate. A presença constante cria acomodação. Quando alguém sabe que você nunca vai embora, não sente urgência em valorizar. Não por maldade, mas por hábito. O que é garantido deixa de ser apreciado. Os estoicos já entendiam isso há séculos.
Tudo aquilo que está sempre acessível perde impacto com o tempo. E isso vale para objetos, oportunidades e também para pessoas. Retirar sua presença não significa desaparecer com raiva. Não é sumir para provocar medo. É sair com consciência. É escolher não estar onde você precisa se diminuir para caber. É parar de sustentar sozinho uma relação desequilibrada. É deixar de ser o único a se esforçar, o único a se adaptar, o único a insistir. Quando você se afasta com dignidade, algo silencioso começa a acontecer. O padrão é quebrado, a rotina muda, o espaço que você ocupava começa a ser sentido. E muitas vezes, é só na ausência que o outro percebe o quanto você fazia falta. Não porque você explicou melhor, mas porque você deixou de estar ali o tempo todo. Mas talvez a mudança mais importante não aconteça no outro. Ela acontece em você. Você para de se desgastar emocionalmente. Para de viver em alerta, esperando migalhas de atenção. Para de negociar sua dignidade em troca de pequenas demonstrações de interesse. Retirar sua presença é um ato profundo de amor próprio. É dizer sem levantar a voz: eu me valorizo demais para permanecer onde não sou respeitado. Nesse momento, você não está punindo ninguém. Você está se escolhendo, está recuperando seu centro emocional. E quando você deixa de estar sempre disponível, quem te ignorava começa a perceber, mesmo que tarde demais, o peso real da sua ausência e o valor da sua presença que antes era tratada como garantida. Se essa mensagem está mexendo com você, comenta "Eu escolho meu valor" e continue no vídeo. Lição 2. Pare de justificar seu valor. A segunda lição estoica é direta, poderosa e desconfortável para muitos. Pare de justificar o seu valor. Sempre que você sente aquela necessidade de explicar, convencer ou justificar quem você é, algo profundo está acontecendo. No fundo, você está tentando ganhar aprovação. Você quer que o outro veja você como digno de atenção, respeito ou carinho. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Quem precisa provar valor, já começou a perdê-lo. Muitas pessoas entram nesse ciclo sem perceber. Elas justificam decisões, explicam intenções, pedem compreensão para atitudes que deveriam ser respeitadas naturalmente. E sem notar, colocam o outro no papel de juiz da sua vida, como se ele tivesse o poder de determinar se você é suficiente ou não. Os estoicos ensinavam que o valor e a dignidade não dependem da aprovação externa. Eles nascem do autocontrole, da firmeza interna e da postura diante da vida. E quem entende isso não se perde em justificativas. Quando você se explica demais, transmite insegurança. Quando você justifica cada detalhe, ensina o outro a questionar você. E quanto mais você se defende, mais reduz o próprio poder. Pare e reflita. Alguém que realmente te respeita precisa ouvir explicações contínuas? Alguém que valoriza você exige que você comprove que merece atenção? A resposta é não. Quem se importa simplesmente percebe o valor sem precisar de justificativas. O silêncio nesse contexto é maturidade. É a escolha consciente de não entrar em debates emocionais desgastantes. É entender que quem deseja permanecer na sua vida permanecerá. E quem precisa ser convencido já decidiu ir embora. E não há nada que você possa fazer. Quando você para de justificar quem é, algo dentro de você muda profundamente. Você começa a se posicionar com mais firmeza. Sua energia não é mais desperdiçada tentando agradar. E o respeito que você merece começa a ser percebido naturalmente. Porque o valor verdadeiro não se explica. Ele se sustenta sozinho. E quem o percebe, sente naturalmente a diferença. Essa lição pode parecer dura, mas ela é libertadora. Você deixa de ser refém da opinião dos outros e começa a se colocar no centro da própria vida. Se você já se cansou de se explicar demais para quem não merece, comenta "não mais" aqui embaixo e continue assistindo para aprender a próxima lição. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição.
Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lição 3. Silêncio não é fraqueza, é estratégia. A terceira lição estoica é talvez uma das mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais poderosas. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Muitas pessoas confundem o ato de ficar calado com medo, submissão ou desinteresse. Elas acreditam que, se não falarem, perderão o controle da situação. Mas, na realidade, o silêncio consciente é um dos sinais mais claros de força que alguém pode demonstrar. Quando você escolhe não reagir a provocações, não justificar cada ação e não gastar energia tentando convencer ninguém, algo profundo acontece. Você passa a controlar a situação de dentro para fora. E isso tem um efeito poderoso e silencioso. Quem estava acostumado com sua presença constante, começa a perceber o vazio deixado por você. Não porque você gritou, implorou ou se exaltou, mas simplesmente porque você não está mais sustentando sozinho a dinâmica da relação. O silêncio cria reflexão. O outro começa a se questionar. Por que ele não responde como antes? Por que não corre atrás do que antes parecia tão garantido? E esse questionamento silencioso desperta mais arrependimento do que qualquer discussão poderia gerar. Os estoicos entendiam algo fundamental. A força real não se demonstra com palavras, confrontos ou argumentos. Ela se manifesta através da calma, da paciência e do autocontrole. A verdadeira autoridade emocional não precisa ser explicada. Ela é percebida, e isso vale para todos os tipos de relação, amorosa, familiar ou profissional. Quando você aplica o silêncio como estratégia, algo ainda mais profundo acontece. Você deixa de viver em função de quem não valoriza sua presença. Você passa a viver por você. E paradoxalmente é justamente essa postura que faz com que os outros finalmente reconheçam seu valor, sem que você precise provar nada. Mas atenção! Silêncio não significa ausência de sentimento. Silêncio não significa fraqueza ou indiferença. É escolha. É controle sobre sua energia, seu tempo e sua paz interior. É preservar seu valor sem abrir mão da dignidade. E há algo libertador nisso. Quando você domina essa lição, percebe que não é você quem faz falta. É o outro que sente a falta do que você representa. E esse impacto silencioso transforma relações, desperta respeito e muitas vezes provoca arrependimento profundo. O silêncio consciente é como uma arma invisível. Não machuca, não exige explicação, mas demonstra poder. É o jeito mais elegante de mostrar que você tem valor, sem precisar dizer uma palavra. Se você já percebeu que o silêncio consciente é mais poderoso do que palavras, comenta: silêncio é força. E continue assistindo para aprender a próxima lição, que vai transformar ainda mais sua postura. Lição 4. Direcione sua energia para si mesmo. A quarta lição estoica é simples, mas transforma completamente a forma como você se relaciona com os outros. Direcione sua energia para si mesmo. Quantas vezes você já se perdeu tentando agradar, convencer ou sustentar alguém que não valorizava sua presença? Quantas vezes você sentiu que mesmo dando o seu melhor, nunca era suficiente? Essa é a armadilha que muitos caem sem perceber. Viver em função do outro e deixar de investir no que realmente importa. Você. Os estoicos nos lembram que a única coisa que você controla de verdade é você mesmo. Seu tempo, suas emoções, suas ações, sua evolução. Quando você entende isso, começa a parar de gastar energia tentando mudar pessoas ou conquistar atenção que não é genuína. Direcionar sua energia para si mesmo significa cultivar seu crescimento, sua paz interior e sua felicidade. Significa se tornar alguém completo, realizado e independente da validação externa. E sabe o que acontece quando você faz isso? Quem antes te ignorava ou subestimava, começa a notar a diferença. Eles veem que você não está mais à disposição para ser manipulado ou subestimado. Eles começam a sentir sua falta, porque agora você se tornou alguém que não se abaixa para agradar. E essa é a beleza do estoicismo. Ao focar em si mesmo, você não apenas se fortalece, como também muda a percepção que os outros têm sobre você. A atenção não é pedida, ela é conquistada. O respeito não é implorado, ele é natural. Mas atenção, isso não é sobre ego ou arrogância. É sobre priorizar sua vida, seus objetivos e sua dignidade. É entender que a energia que você doa a quem não merece é energia desperdiçada. E energia desperdiçada significa poder perdido. Quando você se torna seu próprio foco, algo poderoso acontece. A vida começa a refletir o valor que você cria para si mesmo. E quem não te valorizava sente o impacto da sua evolução.
sem precisar de palavras, sem precisar explicar. A transformação é silenciosa, mas inegável. Se você sente que está pronto para investir mais em si mesmo e menos nos outros, comenta: "Eu me priorizo." E continue comigo para a última lição estoica. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Lição 5. Aceite que nem todos merecem acesso a você. A quinta e última lição estoica é talvez a mais libertadora e transformadora de todas. Aceite que nem todos merecem acesso a você. Muitas pessoas desperdiçam tempo, atenção e energia emocional com quem não valoriza. Elas explicam, justificam, dão conselhos, se preocupam e recebem pouco ou nada em troca. E mesmo assim continuam tentando. Esperam que o outro mude, que passe a enxergar o seu valor, ou que finalmente perceba o quanto são importantes. Mas a verdade é dura. Nem todos merecem sua presença. Nem todos merecem seu tempo. Nem todos merecem sua energia. Os estoicos entendiam isso há séculos. Eles sabiam que a vida é limitada e que desperdiçar energia com quem não reconhece seu valor é desperdiçar tempo, saúde emocional e oportunidades de crescimento. Aceitar que nem todos merecem acesso não é egoísmo, não é frieza e nem arrogância. É sabedoria, é respeito por si mesmo, é reconhecer que sua energia é preciosa e deve ser direcionada para quem realmente merece, porque quem valoriza você naturalmente se aproxima, e quem não valoriza se afasta sozinho. Quando você estabelece limites claros, quando escolhe com consciência a quem dá espaço em sua vida, algo poderoso acontece. Você começa a viver mais leve. Você não se desgasta mais tentando agradar, explicar ou justificar cada gesto. Você não se submete à aprovação de quem não quer lhe dar o que é devido. Atenção, respeito e consideração. E o efeito disso sobre quem te ignorava é silencioso, mas devastador. Quem estava acostumado a tomar sua presença como garantida, começa a sentir o peso da sua ausência. Não porque você manipula ou tenta provocar arrependimento, mas simplesmente porque você deixou de estar disponível. Você se tornou seletivo. Você se tornou alguém que não está à mercê da aprovação alheia. E, paradoxalmente, isso aumenta seu valor para quem realmente merece. Aceitar que nem todos merecem acesso é também aceitar que você não precisa de todos para ser feliz. Você passa a escolher de forma consciente quem merece fazer parte da sua vida. E quem não merece, simplesmente deixa de ocupar espaço. Essa lição conecta todas as anteriores. Quando você retira a presença, para de se justificar, aplica o silêncio estrategicamente e direciona a energia para si mesmo, você se torna alguém inatingível para quem não te valoriza e, ao mesmo tempo, inestimável para quem realmente merece. Aceitar essa verdade exige coragem, exige maturidade, exige desapego, mas, acima de tudo, exige amor próprio. E é justamente isso que o estoicismo nos ensina. Não podemos controlar os outros, não podemos obrigar ninguém a nos valorizar, mas podemos controlar nossa postura, nossa energia e nosso valor. E ao fazer isso, transformamos a forma como os outros nos veem, silenciosamente, mas de forma poderosa. Agora pare um momento e reflita sobre tudo o que aprendemos neste vídeo. 5 lições estoicas poderosas que, se aplicadas, podem transformar completamente a forma como você se relaciona com os outros e, principalmente, consigo mesmo. Primeiro, você descobriu que retirar sua presença antes de retirar palavras é um ato silencioso de poder. Não se trata de orgulho ou vingança. Trata-se de preservar sua energia e seu valor, de não se desgastar tentando controlar quem não se importa. Segundo, você aprendeu que parar de justificar seu valor fortalece sua dignidade e autoconfiança. Quando você não sente mais a necessidade de convencer ninguém de quem você é, você deixa de ser refém da aprovação alheia. E isso por si só transforma sua postura e sua presença. Terceiro,
Você entendeu que o silêncio não é fraqueza, mas estratégia. Silêncio consciente gera reflexão, desperta respeito e muitas vezes provoca arrependimento em quem não percebeu o seu valor. Você não precisa gritar, implorar ou manipular. Apenas agir com autocontrole e dignidade. Quarto, você aprendeu a direcionar sua energia para si mesmo. Investir em seu crescimento, sua paz e sua felicidade é a forma mais poderosa de transformar sua vida. Quando você vive para si mesmo, quem antes não te valorizava começa a perceber sua força, seu valor e sua presença inestimável. E quinto, talvez a lição mais libertadora. Nem todos merecem acesso à sua vida. Saber escolher onde investir sua atenção, seu tempo e seu coração é a essência da liberdade emocional. Aceitar isso é deixar de se desgastar, de se justificar e de entregar energia a quem não merece. E paradoxalmente, isso aumenta seu valor aos olhos de quem realmente importa. Quando você aplica todas essas lições juntas, algo extraordinário acontece. Você deixa de ser refém da opinião alheia. Você deixa de correr atrás de quem não reconhece seu valor. Você passa a criar uma presença que é sentida, respeitada e admirada. E o mais impressionante, sem precisar provar nada, sem precisar explicar nada. O impacto acontece naturalmente. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder não está em manipular, em implorar ou em controlar os outros. O verdadeiro poder está em viver com autocontrole, dignidade e clareza, mesmo quando ninguém percebe. Quando você se valoriza, se preserva e escolhe conscientemente a quem dá acesso, quem antes não te valorizava, começa a sentir sua falta. Não porque você gritou, implorou ou forçou algo, mas porque você se tornou alguém que não se entrega facilmente. Alguém que não abre mão da própria dignidade. E a pergunta que fica é esta: você vai continuar dando seu valor para quem não merece? Ou vai aplicar essas lições estoicas e mostrar silenciosamente que você tem força, dignidade e amor próprio? A escolha é sua. E a transformação começa agora, com pequenas decisões. Um gesto de autocontrole, um momento de silêncio, uma decisão de priorizar sua vida. Se você quer viver com mais serenidade, autocontrole e propósito, eu recomendo o e-book Desbloqueie o Poder Transformador do Estoicismo. Nele, você aprende 10 estratégias práticas e aplicáveis para dominar suas emoções, reduzir a ansiedade, fortalecer a autodisciplina e enfrentar qualquer desafio com clareza, firmeza e coragem, mesmo em meio ao caos da vida moderna. O conteúdo é direto, profundo e acompanhado de exercícios práticos, além de bônus exclusivos que ajudam você a aplicar o estoicismo no dia a dia. O acesso é imediato, funciona em qualquer dispositivo e você pode começar agora mesmo. O link está na descrição. Comece hoje a viver como um verdadeiro estoico. Esses pequenos passos somados criam alguém inesquecível. Alguém que faz falta, sem precisar dizer uma única palavra. Se este vídeo trouxe clareza e força para a sua vida, curta, se inscreva no canal e comenta. Eu escolho o meu valor. Compartilhe com quem precisa aprender a valorizar a própria presença. Lembre-se, você não precisa falar nada para ser inesquecível. O silêncio certo no momento certo sempre fala mais alto e transforma tudo ao seu redor.